E senhoras acionistas, gostaria, em primeiro lugar, de agradecer a presença aqui e a participação nesta Assembleia Geral de Acionistas de 2015. Gostaria também de agradecer especialmente a presença dos distintos convidados que nos acompanham hoje, entre os quais se encontram os presidentes de honra da MAFRE, Júlio Castelo e José Manuel Martínez, e os presidentes não executivos da MAFRE na Argentina, Chile, Equador, El Salvador, Filipinas, Malta e República Dominicana. Muito obrigado a todos por nos acompanharem hoje. Tenho também a satisfação de lhes informar de que, pela primeira vez na nossa história, esta Assembleia de Acionistas vai ser retransmitida em direto por streaming e de forma aberta, de forma que qualquer acionista do mundo possa acessá-la através do link situado no espaço de informação ao acionista dentro da nossa página web. Trata-se, portanto, de um importante avanço na comunicação e difusão do nosso projeto empresarial em todo o mundo. A primeira parte da minha intervenção será focada nas principais cifras e nos factos mais relevantes da MAFRE correspondentes a 2014. A seguir, Esteban Terreira, presidente e vice-presidente, fornecerá maiores detalhes das contas e outros aspectos gerais da nossa gestão. Mais tarde, antes da conclusão desta Assembleia e depois de apresentadas e aprovadas eventualmente as propostas que hoje submetemos à vossa consideração, vou referir mais perspectivas de negócio para os próximos anos e ao nosso foco estratégico. Devemos destacar que em 2014 a economia espanhola apresentou sintomas encorajadores de recuperação. Porém, foi um exercício extremamente complexo, marcado pela desaceleração do crescimento nos países emergentes e pela evolução desfavorável de alguns tipos de mudança. Neste contexto, a MAFRE atingiu duas metas importantes. A primeira, aumentar o seu volume de negócio de forma significativa em praticamente todos os mercados onde operamos, reforçando ainda mais a nossa posição de liderança em Espanha, com uma cota de 15,2% em não-vida e de 10,6% em vida. Além disso, na América Latina, revalidamos a nossa posição como primeiro grupo segurador de não-vida, com 9,5% de taxa de mercado. Em segundo lugar, aumentamos significativamente o lucro e a retribuição aos nossos acionistas. Os fatores que contribuíram para esta evolução positiva foram a diversificação cada vez maior do nosso negócio, que nos permite aumentar as nossas vendas na maior parte dos países e nas diferentes unidades de negócio. A volta da MAFRE à Espanha à via do crescimento e ao comportamento melhor do mercado em vida, saúde e inclusivamente até no ramo automóvel. Em conjunto, a MAFRE aumenta o seu negócio 2,2 pontos, mais do que o restante seguro espanhol. A redução dos gastos totais do grupo foram de 1,4 pontos, o que permitiu situar o rácio num excelente índice de 27,7%. O aumento significativo das receitas financeiras líquidas proporcionados pela revalorização das carteiras de renda fixa e variável e, além disso, ocorreu um crescimento de património líquido de 1,576 milhões de euros, ajudado também pela revalorização do dólar americano nesta última parte do ano. Passando já para a análise das principais magnitudes das nossas contas, devemos salientar que as receitas totais consolidadas ascenderam a 26,367 milhões de euros, valor que significa 1,8% de aumento relativamente ao ano anterior. Os prémios ascenderam a 22,401 milhões, portanto 2,6% superiores a 2013. Na Ibéria, os prémios alcançaram o valor de 7,10 milhões de euros, com um incremento de 2,4%. Na América Latina, chegaram a 9,225 milhões de euros, com um aumento de 3,8%. E no Brasil, os prémios cresceram em euros 7,3%, até alcançarem os 5,405 milhões de euros. Na área internacional, a MAFRE alcançou 2,658 milhões de euros em prémios, com 5% de incremento. Destacam-se também os Estados Unidos, que com 1,624 milhões cresceu 5,3% em euros. No conjunto, a unidade de seguros cresceu 3,4% ao longo do ano. Relativamente às restantes unidades de negócio, a MAFRE assinou prémios de 3,343 milhões de euros, com um incremento de 2,8%. A MAFRE Global Risks atingiu 1,049 milhões de euros de emissão, com uma redução de 6,2%, e a MAFRE Assistência obteve receitas de 1,157 milhões de euros, com um crescimento de 1,3%.
O lucro consolidado da Mafra antes de impostos e minoritários subiu para 1.824 bilhões de euros, com um incremento de 16,6%, e o lucro líquido atribuível subiu para 845 milhões de euros, representando uma melhoria de 6,9%. O Brasil destaca-se pela primeira vez como a região com o maior benefício bruto do grupo na atividade seguradora, com 755 milhões de euros, 38% de aumento relativamente ao ano anterior. A seguir está a Ibéria com 709 milhões e uma melhoria de 28%. Quanto ao resultado líquido depois de impostos e sócios minoritários, a Ibéria foi a que mais contribuiu, com 432 milhões de euros e um aumento de 33%. A América Latina alcançou um lucro líquido de 263 milhões de euros, com um aumento de 1,6%. O Brasil obtém um magnífico resultado líquido de 145 milhões de euros. A área internacional supera os 41 milhões de euros de lucro líquido, com uma redução de 70%. Os Estados Unidos obtiveram 54,5 milhões de euros, com uma diminuição de 40% devido a fatores vários, entre outros, o forte impacto do sinistro catastrófico da costa oeste norte-americana. Da mesma forma, nas contas da área internacional, contabilizamos um ajuste de 45 milhões de euros líquidos pela deterioração dos nossos investimentos financeiros na seguradora italiana Católica, em consequência da queda da sua cotação bursátil nos últimos meses. A Mafre obteve um excelente resultado líquido de 141,5 milhões de euros, com 30% de melhoria. E Global Risks registrou 44 milhões de euros, assim como assistência, com 21 milhões de euros. Em moeda constante, os prémios da Mafre teriam crescido 7,7% e o resultado atribuível, se não considerássemos a deterioração na Católica, teria sido de 17%, ou 17%, mais bem dito, superior ao de 2013. O rácio combinado do grupo reduz-se em 40 pontos básicos e situa-se em 95,7%, excelente, melhorando o objetivo fixado na última Assembleia de Acionistas. Vale a pena apontar o rating da Mafre, otorgado à Mafre pela Standard & Poor's, que é A como seguradora e BBB como emissora, o nível mais alto entre os grupos empresariais espanhóis. Para resumir, devemos destacar que as receitas e o resultado bruto da Mafre, diante de impostos e minoritários, com 26 bilhões 367 milhões e 1 bilhão 824 milhões de euros, respectivamente, são os melhores da nossa história e ainda mais dignos de atenção devido ao facto de terem sido conseguidos num ambiente económico global muito complexo. Gostaria de lhes informar também sobre a realidade fiscal da Mafre. Às vezes difundem-se dados mal calculados sobre o compromisso fiscal das grandes empresas espanholas internacionalizadas, como a Mafre, e não se levam em consideração os impostos que pagamos fora do nosso país. A taxa impositiva efetiva paga pelo grupo situou-se em 2014 em 27,4%, em Espanha de 23,25% e no resto dos países de 29,5%. Além disso, a Mafre realizou em todo o mundo pagamentos que somam no total mais de 1,3 bilhões de euros às administrações públicas, dos quais 556 milhões foram pagos em Espanha, portanto aproximadamente 43% do total, que é uma percentagem muito semelhante à origem dos benefícios da Mafre. No ponto correspondente à ordem de trabalhos, propõe-se à Assembleia Geral o pagamento de um dividendo complementar relativo aos resultados de 2014 de 8 centavos de euro por ação. O Conselho de Administração já tinha aprovado o pagamento de um dividendo no valor de 6 centavos de euro por ação. A somatória do dividendo e do complementar de 2014 será de 14 centavos por ação, perante os 13 centavos que corresponderam a 2013, o que representa um magnífico aumento de 7,7%. Consideramos adequado submeter a esta Assembleia uma proposta de dividendo alinhada com a melhoria dos resultados do ano. Portanto, assim, o dividendo total pago durante o exercício subiu para 431 milhões de euros, com um incremento de quase 17% e um payout recorde na nossa história de 51%. A rentabilidade relativamente à cotação média do ano 2014 situou-se em 4,7%, excelente, o que nos coloca, de facto, no pódio dos valores de mercado espanhol.
Ao longo do ano, o grupo tomou uma série de iniciativas dirigidas a reforçar o seu posicionamento estratégico e a aumentar as oportunidades de crescimento. A seguir, vou referir-me a algumas delas. Em outubro de 2014, a Mafre chegou a um acordo com o grupo britânico Direct Line para a aquisição das suas filiais seguradoras na Itália e na Alemanha por um valor total de 550 milhões de euros. O processo de revisão de autorização está previsto para terminar neste mês de março, momento no qual serão formalizados os acordos e iniciado o processo de integração destas companhias no nosso grupo. A soma dos negócios da Itália e da Alemanha proporcionarão 714 milhões de euros em prémios, 1,6 milhões de clientes e quase 20 milhões de euros de lucro no ano de 2013. Não temos ainda os dados de 2014. A Direct Line é a companhia líder de mercado italiano no seguro direto de automóveis, com uma parcela de 28% neste canal. Por sua vez, na Alemanha, ocupa o terceiro lugar no ranking do seguro direto, com uma parcela de 13% no canal. Estas aquisições enquadram-se perfeitamente na estratégia da Mafre, em termos de crescimento nas regiões onde temos menor presença, como na Europa, o que significa, além disso, mais crescimento de negócio em moeda euro. Além disso, contribui também para o desenvolvimento do canal de distribuição online e reforça as nossas orientações para a mobilidade e uso das novas tecnologias. Com esta operação, antecipamos o cumprimento do compromisso que tornamos públicos nesta última Assembleia Geral, no ano passado, de duplicar o nosso tamanho na Europa em 3 anos. Este objetivo pôde ser cumprido num único ano de trabalho e permitiu-lhe posicionar-nos de forma muito mais sólida no continente europeu. No final de 2014 e formalizada em fevereiro já de 2015, encerramos a aquisição dos direitos de renovação de uma carteira de apólices de carros e de casa de 120 milhões de dólares no noroeste dos Estados Unidos, conforme os acordos assinados. A partir do próximo mês de abril, vamos passar a renovar as apólices já como Mafre USA. Com esta aquisição, vamos começar também a operar em 2 novos estados, Vermont e Maine, já que os agentes destas apólices vão continuar a poder trabalhar com o nosso grupo. E com isto já serão 19 os estados onde operamos diretamente nos Estados Unidos. Também destaco como iniciativas relevantes do passado exercício as seguintes: a conclusão do processo de revisão da estrutura de financiamento do grupo, através da contratação de uma nova linha de crédito sindicado até 1 bilhão de euros com vencimento a 5 anos e que substitui a anterior de 750 milhões que vencia em 2018. Além disso, com uma poupança importante ao nível de juros. Adaptação ao Solvência 2. No mês de dezembro, a Autoridade Europeia de Seguros e Planos de Pensões, a EIOPA, tornou públicos os resultados positivos obtidos pela indústria seguradora espanhola nas provas de resistência realizadas por esse organismo. Os testes tinham por objetivo analisar a resistência global do setor segurador europeu e identificar os seus pontos mais vulneráveis. Para esse fim, solicitou-se aos participantes que estimassem a sua solvência diante de um cenário base fixado em função dos critérios do Solvência 2, regime de regulamentação que será de aplicação a partir de 1 de janeiro de 2016. Sobre os valores obtidos eram simulados uma série de cenários adversos, bem como determinadas alterações próprias da indústria dos seguros. A Mafre superou ambos os cenários com uma ampla margem, o que confirma a solidez financeira do nosso grupo e a excelente gestão que desenvolvemos. Para dar cumprimento ao calendário de entrada em vigor desta legislação comunitária, o Conselho de Administração aprovou e remeteu ao Supervisor o Flower Forward-Looking Assessment of Own Risks. Este relatório oferece aos órgãos de gestão uma visão integrada dos riscos que a sociedade pode enfrentar ao longo do período contemplado no plano estratégico. E também a suficiência de recursos de capital para fazer face aos mesmos. No nosso caso, os resultados foram muito satisfatórios, porque a companhia mostrou uma enorme solvência para os próximos anos. Por outro lado, devemos indicar que no final de 2013 o Conselho aprovou uma nova estrutura organizacional que foi implementada ao longo do ano de 2014. Nesse período foram redefinidas e fortalecidas as áreas corporativas, auditoria interna, estratégia de desenvolvimento, financeira, investimentos, meios e coordenação institucional, negócios e clientes, recursos humanos, secretaria-geral e suporte aos negócios. Por sua vez, a supervisão e coordenação do grupo foi descentralizada em 7 regiões do mundo: Ibéria, Brasil, América Latina Norte, América Latina
Latina Sul, América do Norte, EMEA e a APAC, cada uma delas liderada por um CEO regional e uma potente equipa de apoio. Além disso, foram redefinidas as concorrências entre os diferentes órgãos de administração e supervisão, Conselho de Administração e comitês delegados e os de diretoria, Comitê Executivo e Comitê regionais e locais. E, por fim, está-se a formalizar a figura da presidência não executiva, dividida da figura do CEO nas filiais seguradoras da Mafre no exterior. Em apenas alguns meses, a nossa organização transformou-se de forma profunda. Todas estas mudanças, que exigiram um importante esforço de mobilidade de pessoas em todo o mundo, foram criadas para adaptar o grupo aos desafios estratégicos que a sua atual dimensão e presença global requerem e estão a ser implementados com um enorme sucesso. Além disso, estamos a proceder a uma ampla revisão das nossas normas e práticas de governo corporativo para se adaptar à nova realidade do grupo e incluir as exigências recentemente incorporadas à legislação espanhola, bem como as melhores práticas e recomendações nesta matéria. Neste sentido, gostaria de destacar os seguintes factos. Nomeação de Rafael Beca Borré como novo administrador independente coordenador. O Sr. Beca, empresário, é administrador independente da Mafre desde 2006 e a sua pessoa possui as condições adequadas para desempenhar com total solvência os requisitos deste novo cargo. Constituição de um novo Comitê de Nomeações e Retribuições, formado exclusivamente por conselheiros externos e presidido pelo administrador independente Luís Iturbe Santos de Madrid. O Sr. Iturbe é administrador desde 2004. O Comitê assumiu já como próprias as competências para elaborar as propostas de nomeação de conselheiros independentes e o desenvolvimento de um plano para o fortalecimento do género menos representado nos órgãos de diretoria e supervisão da empresa. Constituição de um novo Comitê de Riscos e Incumprimento, formado exclusivamente também por administradores externos e presidido pelo nosso segundo vice-presidente Francisco Vallejo. Fortalecimento da atuação do Conselho de Administração, tanto em competências e funções próprias e não delegáveis, como em número de reuniões que se determinaram no mínimo de 10 anuais. E também análise e adequação imediata de toda a legislação própria da Mafre, que reúne compromissos públicos de bom governo, atuação e responsabilidade corporativa. Além disso, o Conselho de Administração aprovou, na sua reunião de outubro do ano passado, a nomeação da administradora independente Catalina Minharro Burgarolas como nova porta-voz da Comissão Delegada. A senhora Minharro é advogada do Estado e membro do Conselho desde 2013. Adicionalmente, no mês de maio, Luís Iturbe foi nomeado presidente do Comitê de Auditoria da Mafre, em substituição de Francisco Vallejo. O Sr. Iturbe é um profissional renomeado no setor financeiro, foi administrador da Bolsa de Madrid, presidente do Instituto de Analistas Financeiros. Além disso, dentro deste Comitê de Auditoria, foram nomeados também os conselheiros ou administradores externos Andrés Jiménez Herradón e António Miguel Romero. Gostaria de me referir agora à proposta de reeleição que o Conselho submete a esta Assembleia Geral de um novo administrador independente, que foi escolhido por cooptação por proposta do Comitê de Nomeações e Retribuições. Trata-se de George Dachner, de nacionalidade alemã, que desempenhou durante os últimos 11 anos a diretoria dos mercados da Europa e da América Latina numa das mais importantes resseguradoras internacionais e foi também membro da Assembleia Executiva da mesma nesse período. Antes foi presidente dessa entidade em diferentes países e diretor da divisão latino-americana. O seu importante conhecimento dos mercados relevantes para a Mafre, como a América Latina, a Europa, fará com que a sua incorporação enriqueça a análise estratégica e a tomada de decisões para a nossa consolidação e crescimento nessas regiões. À sua grande experiência, unem-se a sua extraordinária personalidade e capacidade de julgamento que fazem dele um candidato idóneo para fazer parte deste Conselho. Por outra parte, e seguindo as melhores práticas, a Mafre decidiu fazer um concurso da auditoria das contas anuais e consolidadas e de outros trabalhos relacionados para os próprios 3 exercícios. O Conselho de Administração da Mafre S.A., por proposta do Comitê de Auditoria, aprovou por unanimidade em reunião celebrada em 2 de maio de 2014, propor a esta Assembleia Geral a nomeação da KPMG como auditora de conta do Grupo Mafre para o período citado anteriormente. Assim, a Mafre situou-se novamente na vanguarda, adiantando-se ao que de forma previsível será uma obrigação legal em muito pouco tempo. Gostaria finalmente de concluir esta parte do meu relatório
expressando o meu agradecimento aos nossos acionistas, aos nossos clientes, aos órgãos supervisores e a todas as pessoas que, em geral, nos depositaram a sua confiança e nos apoiaram ao longo do exercício passado, assim como a todas as equipas humanas da MAFRE no mundo, administradores, executivos, funcionários, delegados, agentes e outros colaboradores que tornaram possível, com o seu esforço e com o seu êxito, tornarem possíveis os excelentes resultados que obtivemos no exercício de 2014. Muito obrigado. Senhoras e senhores acionistas, muito obrigado pela confiança que uma vez mais depositaram na MAFRE e que nos incentiva a continuar a procurar mais oportunidades de crescimento, de melhoria dos lucros e de desenvolvimento empresarial. No trecho final desta Assembleia Geral, gostaria de me referir ao futuro imediato. A empresa, como puderam verificar, é muito saudável e obtém excelentes resultados. Mas antes eu gostaria de comentar algo que considero muito importante. Hoje presidi há 3 anos, precisamente como novo Presidente do Conselho de Administração. Portanto, 36 meses depois, eu gostava de destacar as principais mensagens e objetivos que fomos transmitindo em cada uma das Assembleias Anuais e o estado de cumprimento das mesmas. Em 2012, assinalávamos as linhas básicas do que posteriormente viriam a ser os pilares do desenvolvimento da MAFRE nestes últimos 3 anos. Falávamos, naquela altura, em continuar a amadurecer a nossa estrutura internacional e isso foi claramente atingido. O negócio internacional vai pesando cada vez mais ano após ano no conjunto do grupo, em receitas e resultados, assim como os seus índices técnicos também continuam a melhorar. Falávamos também ainda sobre a necessidade de manter uma gestão profissional e rigorosa, da concepção da estrutura mais eficiente, o melhor aproveitamento das sinergias na gestão multinacional, da globalização das nossas melhores práticas e do uso da tecnologia e da inovação como elementos de diferenciação do nosso grupo. Tudo isso baseado na confiança, nas pessoas e na relevância que damos ao compromisso de todos os que trabalham aqui, trabalhadores, colaboradores nesta empresa. Penso que promovemos todas estas linhas de trabalho e que hoje já fazem parte do nosso dia-a-dia ou temos planos concretos de melhoria, como poderemos posteriormente verificar. Em 2013, falávamos das iniciativas de 2012 e foram traçadas estas iniciativas expostas nesta junta ou nesta Assembleia. Dissemos quais eram os passos que íamos dar através da agenda de mudanças e da concretização da nossa atividade empresarial a partir da definição da nossa visão, missão e valores empresariais. Esta evolução transformacional foi realizada buscando-se uma empresa mais global, mais exigente nas metas de rentabilidade e geração de valor para os acionistas, mais focada no cliente e com estruturas societárias mais simples, pensando ainda mais nas pessoas, acionistas, funcionários, colaboradores, na sociedade em geral, como promotores e, ao mesmo tempo, receptores do nosso trabalho. Em 2014, colocamos em andamento a nova estrutura corporativa de negócios, mais simples. Com ela, reforçamos toda a nossa organização para sermos a seguradora global de confiança e, ao mesmo tempo, descentralizamos o grupo com a criação da estrutura regional. Esta transformação permite-nos centrar-nos noutras áreas do mundo, como na Europa, em Ásia, e ao mesmo tempo reforçar o controle de todas as nossas atividades no mundo. Além disso, no ano passado definimos objetivos públicos para dentro de 3 anos, que hoje já estão em vias de cumprimento ou foram já cumpridos em 2014. Duplicar o tamanho da Europa, manter o índice combinado abaixo de 96%, diminuir o índice de gastos em 100 pontos básicos e remunerar adequadamente o acionista com um payout à volta dos 50%. Foram 3 anos de percurso nos quais pudemos concentrar melhor o nosso foco estratégico e, ao mesmo tempo, reforçar o nosso compromisso convosco. Senhores e senhoras acionistas, cumprindo as nossas metas com muito esforço e entusiasmo por parte de todos os profissionais da MAFRE. Somos totalmente conscientes de que precisamos de continuar a trabalhar ao mesmo tempo para o presente e para o futuro. Para o presente, melhorando dia a dia os nossos índices de gestão, de produtividade, eficiência, gastos, controle técnico, resultado de investimentos, nível de solvência, etc., que, mesmo sendo bons e inclusivamente ótimos em alguns casos, podem sempre ser melhorados. Eu posso garantir que o nível de exigência em todos estes aspectos é e será muito elevado. Temos a certeza que de 2015 voltará a ser novamente um ano excelente, com crescimento em receitas e resultados e que vamos poder, uma vez mais, aumentar a remuneração aos nossos acionistas. Pensando no
futuro, temos de continuar a antecipar-nos às novas realidades e precisamos de continuar a fortalecer-nos para consolidar a nossa liderança em Espanha e na América Latina e para avançar também na globalização e diversificação da empresa. Faremos agora, em primeiro lugar, um percurso por cada uma das regiões da Mafre no mundo, com uma breve nota sobre as expectativas económicas e oportunidades para o desenvolvimento do nosso negócio. Em segundo lugar, vamos apresentar as iniciativas estratégicas mais relevantes aprovadas hoje pelo Conselho de Administração para os próximos 3 anos e, finalmente, vamos referir-nos aos principais objetivos estratégicos do nosso grupo. Regiões geográficas. O PIB mundial aumentou em 2014 3,3% face a 3,7% previstos pelo FMI. Relativamente a esta situação, gostaria de destacar 3 aspectos globais. A espetacular queda do preço do petróleo do último trimestre, motivada especialmente por fatores de oferta, que está a gerar impactos assimétricos entre países produtores e países consumidores. A ausência de tensões inflacionárias nas economias desenvolvidas, que gerou inclusivamente quedas ao nível geral dos preços. Esta situação veio acompanhada por políticas monetárias também muito frágeis. As mudanças decorrentes dos processos eleitorais em muitos países e a instabilidade geopolítica provocada por movimentos desestabilizadores, como o terrorismo radical islâmico, os conflitos militares no Oriente, no Norte da África ou a situação na Ucrânia. Estes são aspectos globais que, sem dúvida, terão impacto na evolução das diferentes economias e mercados. Fazendo uma análise por regiões e começando pela Ibéria, gostaria de mencionar o seguinte. Em Espanha, a situação económica melhorou notavelmente, podendo qualificar-se o ano 2014 como o do início real da recuperação. Após 5 anos sem crescimento, 2014 foi o ano em que o PIB subiu 1,4%, seguido de uma diminuição de taxa de desemprego de 2 pontos percentuais. Uma redução significativa, mas claramente insuficiente para enfrentar o que continua a ser o grande problema social deste país, o desemprego. Além disso, a queda das taxas de juros, com as quais estão a financiar as administrações públicas e os ajustes realizados, estão a permitir avançar o processo de consolidação fiscal promovido pela União Europeia. Mas o mais notável da economia espanhola são as excelentes perspectivas para 2015, baseadas na desvalorização do euro, que melhora a nossa competitividade, na queda do preço do petróleo, que torna mais barata a nossa fatura energética, no importante desalavancamento realizado por empresas e particulares, na recuperação de setores económicos como o imobiliário e na volta à normalidade do setor financeiro, assim como melhores expectativas económicas e melhorias na confiança da recuperação da confiança que propiciarão um bom comportamento da demanda interna e uma maior capacidade das empresas de criar emprego. Todos estes elementos indicam que em 2015 o PIB vai crescer mais de 2,5%, impactando de forma positiva o nosso negócio em Espanha e gerando oportunidades que vão permitir aumentar as nossas vendas, entre as quais devo mencionar as seguintes. Diminuição da taxa de desemprego, mais consumo interno e acesso ao crédito para famílias e empresas, reativação do mercado imobiliário, aumento do número de emplacamentos de automóveis de passeio, maior criação de empresas com 100.000 novos autónomos em 2015. Neste contexto, a Mafra, em Espanha, deve captar novos clientes. Para isso, vamos trabalhar dentro do objetivo estratégico corporativo de segmentar clientes. Além disso, continuaremos a desenvolver no nosso país ações concretas de fidelização, apoiando-nos na experiência do programa Cuidamos de Você e utilizando a inovação para criar produtos e serviços diferenciadores. Apoiando-nos na solidez dos nossos canais de distribuição, vamos potenciar a multicanalidade, fortalecendo a nossa rede comercial, entre outras medidas como a intensa captação de novos agentes. A reestruturação comercial empreendida no ano passado em Espanha colherá os seus frutos em 2015, graças ao seu grau de maturidade e ao maior nível de especialização que melhora a nossa capacidade de assessorar os clientes, sobretudo quanto aos produtos mais complexos. Vamos continuar também a potenciar a distribuição através das agências bancárias, dentro do quadro estabelecido nos acordos com os nossos parceiros. Além disso, a Verti será consolidada como a via de acesso a outros segmentos de clientes, reafirmando a nossa liderança no canal online. Vamos aproveitar o potencial do crescimento do negócio de vida, principalmente nos seguros de risco, fundos de investimento e planos de pensões, através de todos os canais, enfatizando a nossa rede de agências e a venda cruzada. As novas, mas limitadas oportunidades oferecidas pela recente reforma fiscal vão nos permitir oferecer novos produtos de poupança a médio e longo prazo. Os seguros de
residência e saúde continuarão a ser produtos básicos da oferta às famílias. Além disso, vamos implementar um novo plano de crescimento em automóvel para continuar a aumentar a nossa quota de mercado após a saída da crise. E a positiva evolução da atividade económica vai permitir que recuperemos o pulso da pequena e média empresa. E na MAFRE estamos certos de que vamos saber aproveitar esta circunstância para satisfazer e atender todas as necessidades dos empresários e dos profissionais liberais. América Latina. A América Latina é uma das regiões geográficas cujas expectativas de crescimento apresentam mais incertezas. Deste modo, tendo em conta previsões de 3% em 14%, este ano terminou com apenas 1% de incremento e as previsões para 2015 indicam taxas de expansão de 1,5%. Esta evolução responde a vários fatores de acordo com as características de cada país, mas devemos destacar os seguintes elementos comuns. A queda do preço do petróleo já referido e de algumas matérias-primas, fonte de riqueza da região, que cria uma perda de receitas para os países produtores. E também as taxas de juro altas em algumas das economias que são assim tratadas para combater as tensões inflacionárias e que provocam prémios de risco altos pela percepção de maior incerteza nos países da região. O Latam Norte, a este respeito, quer destacar as seguintes iniciativas que contribuem para o crescimento da região. O desenvolvimento do México de um exigente plano de negócio para 5 anos, que permitirá passar de 6% para 10% de cota de mercado, apoiados no fortalecimento da rede comercial territorial, numa rede específica de vida e no negócio digital. Vamos procurar ainda chegar a acordos ou alianças com outros grupos, seguradores ou financeiros para aumentar a nossa dimensão e capacidade de distribuição. Desenvolvimento do projeto corporativo de segmentação de clientes. Coordenação das sinergias entre as diferentes unidades de negócio para complementar o portfólio de produtos da MAFRE com uma oferta completa, integral, gestão de venda e serviço telefónico através da unidade de assistência em toda a região. Promoção de asseguramento de grandes riscos industriais através da nossa unidade de Global Risks, com a otimização das estruturas locais para reforçar a qualidade do serviço que se presta a este tipo de clientes. Sob o ponto de vista da melhoria operacional, contemplam-se os seguintes aspectos: desenvolvimento da gestão por processos com um modelo regional para automatizar as operações, adaptação das empresas, principalmente do México, aos requisitos do Solvência 2, que estão já em vigor de acordo com o regulamento mexicano, e otimização regional dos processos de compras para reduzir os nossos custos internos e sermos mais competitivos. Fico muito satisfeito por poder informar que o Conselho de Administração realizado hoje aprovou uma importante mudança de direção no México, a nomeação de Jesus Martínez Castellanos como novo CEO da MAFRE no México, em substituição de José Carpio. O Sr. Martínez Castellano, de 49 anos, está há 26 anos na MAFRE e ocupou importantíssimos cargos executivos em Espanha, entre eles o de Diretor-Geral Comercial da MAFRE Vida, CEO da MAFRE Empresas e, ultimamente, Diretor-Geral de Negócios e Clientes MAFRE Ibéria. Com a sua incorporação no México, consideramos que podemos fazer face aos desafios que nos são apresentados num dos países que deverá ser uma referência para a MAFRE nos próximos anos. Além disso, o Conselho aprovou também a nomeação de Roy Medina como novo gerente-geral para a Costa Rica, em substituição de Carlos Verangel, que se vai incorporar à equipa comercial do México. O Sr. Medina, de 38 anos, é engenheiro industrial e de sistemas e desempenhou cargos técnicos e executivos nas Honduras, Panamá e Costa Rica e atualmente era gerente financeiro e administrativo nas Honduras. Todo o sucesso, tanto ao Jesus Martínez como ao Sr. Medina, é o que desejamos nestas novas funções. Latam Sul, nesta região, vamos realizar, entre outros, os seguintes projetos: desenvolvimento da multicanalidade em toda a região, com procura de chegar a novos acordos de distribuição com grupos comerciais e bancos regionais. Além disso, vamos continuar a abrir escritórios próprios em todos os países e a fortalecer a nossa rede de agências. Continuar o Plano Regional de Comércio Eletrónico em toda a região e vamos incorporar o Peru e o Chile no projeto, onde já estão o México e a Colômbia. Diversificaremos o nosso portfólio de produtos com a promoção de seguros de vida, risco e também dos funerários em todos os países. Além disso, vamos desenvolver ainda o seguro de grandes riscos industriais com Global Risk também na região. E vamos aproveitar as sinergias entre as unidades de seguro e assistência com uma gestão partilhada dos departamentos de back-office. E estamos a conceber um plano comercial específico para as empresas regionais conhecidas como multilatinas.
O Conselho de Administração da Mafra também aprovou outra relevante mudança diretiva que afeta esta região, mais concretamente a Colômbia. O atual CEO da Mafra nesse país, Raul Fernandes Maceda, a quem agradecemos a sua dedicação, empenho e resultados durante os mais de 20 anos em que esteve relacionado com a Mafra, aposenta-se agora, pelo que nomeamos José Carpio Castanho como novo responsável no país. O Sr. Carpio era até agora, como já disse, CEO da Mafra no México e desempenhou grandes responsabilidades na Mafra Assistência e na Organização Territorial Espanhola. Acreditamos que a experiência de José Carpio vai ser determinante para continuar a desenvolver com sucesso o nosso projeto naquele país sul-americano. Brasil. O Brasil mostrou sinais de fraqueza no seu PIB, com 2 trimestres negativos no ano passado, mas enfrenta melhores perspectivas após o período eleitoral e também com uma nova equipa económica de governo. A sua baixa taxa de desemprego e de emprego informal, o seu grande atrativo para o investidor estrangeiro, o preço dos produtos agrícolas no mercado internacional e as excelentes colheitas dos últimos anos, juntamente com a sua potência demográfica e avanços das políticas sociais, permitem aventurar, sem dúvida, uma mudança de tendência nas taxas de crescimento. Soma-se a isto a capacidade de desenvolvimento do negócio de seguros no Brasil, país que ainda apresenta uma taxa de penetração baixa, relativamente ao PIB e comparando com outros mercados equivalentes. No Brasil, vemos na Mafra as seguintes oportunidades. Participação no projeto corporativo de segmentação de clientes. Devemos melhorar a nossa penetração no mercado, apoiando-nos no potencial do percurso do canal bancário. Estamos a adaptar os produtos para simplificar o nosso portfólio nesse canal e para melhorar os sistemas operacionais com o objetivo de alargar a oferta e de abrir novos canais para os clientes do Banco do Brasil. Queremos reforçar também a atividade da unidade de Global Risks pelo grande potencial no mercado brasileiro, a capacidade de resseguro disponível e pelo limitado grupo de concorrentes neste segmento. Preparamos um plano comercial de riscos globais no Brasil, com maior dotação de recursos e um enfoque específico para a grande empresa brasileira. Vamos aproveitar as oportunidades de crescimento nos seguros de poupança que propiciam altas taxas de juros que estão no país para os clientes que procuram um investimento, uma poupança alternativa àquela do mercado de valores, operando através de novos distribuidores. Começamos já em 2014 a operar no nosso negócio de saúde, com propostas diferenciadas não limitadas apenas à gestão da rede de fornecedores, mas também à oferta de serviços de prevenção da saúde. Para aumentar a nossa rede de distribuição, estamos a trabalhar no Brasil para potenciar a figura do correspondente bancário como distribuidor de seguros no mundo rural, para além de formar mais agentes especializados. Estamos a desenvolver também o projeto Milênio de distribuição de seguros em massa através de máquinas de venda automática e cartões de presença em supermercados, uma grande e inovadora iniciativa que estamos a pensar, a analisar, estender a outros produtos e mercados. Para aumentar a eficiência, a produtividade e a redução dos custos, vamos simplificar as operações com o Banco do Brasil, melhorando o back-office, as operações e a distribuição. Com este objetivo, estamos já a trabalhar na redução do contact centers e na modernização dos sistemas operacionais para agilizar os processos de atendimento ao cliente. Também estamos a melhorar as áreas administrativas e financeiras, o que nos vai permitir aumentar o controle e reduzir os riscos operacionais. Além disso, vamos ainda aproveitar as sinergias entre as diferentes atividades, integrando as plataformas de serviço e convergindo em infraestruturas e sistemas. América do Norte. 2014 foi o ano de saída da grande recessão nos Estados Unidos. A sua taxa de desemprego situa-se abaixo dos 6%, a Reserva Federal concluiu o seu programa de compra de bónus nos mercados e as expectativas de crescimento para o exercício de 2015 prevêem um aumento aproximado do PIB de à volta de 3,5%. Sem dúvida, os Estados Unidos foram o país que melhor soube enfrentar os desafios colocados pela crise, o que lhe permitiu ser o mais avançado no ciclo da recuperação. As principais iniciativas dirigidas à expansão e ao desenvolvimento da nossa presença na América do Norte são as seguintes. Diversificação geográfica. Continuamos a alargar a nossa presença em mais estados e a desenvolver novas redes de distribuição. Este ano, como já informei anteriormente, começamos operações em Maine e em Vermont, com o que já estamos a operar em 19 estados e queremos continuar a crescer e entrar em 3 estados mais nos próximos 3 anos. Uma por ano, Illinois, Virgínia e Wisconsin. Execução de um plano conjunto entre a Mafra, Estados Unidos e México para desenvolver um negócio transfronteiriço.
Desenvolvimento do multicanal através do reforço da nossa rede de agências com a abertura de novas agências e melhoria dos projetos de captação, formação e desenvolvimento de agentes próprios. E, além disso, estamos a desenvolver um plano de vendas em concessionários de automóveis com a abertura de agências próprias dentro das mesmas. Esta é uma novidade muito importante para o mercado norte-americano. Contamos também com novos pontos de venda na costa oeste, com acordos com grandes cadeias de distribuição, e estamos a tentar desenvolver acordos de banca seguro através de entidades locais e regionais. Além disso, queremos diversificar o nosso portfólio de produtos, alargando a distribuição do negócio de vida a risco, onde começávamos timidamente no ano passado, estendendo a mais estados, incluindo a Porto Rico. Crescimento dos seguros da empresa com novos produtos e a comercialização em novos estados, como Massachusetts, Flórida, Pensilvânia e Arizona, onde atualmente não vendemos ainda este tipo de produtos. E vamos lançar em 2015 um programa de assistência de rodoviária para veículos comerciais com unidade de assistência. Estamos, por fim, como já disse no ano passado, a desenvolver uma estratégia de distribuição digital nos Estados Unidos, tanto através da potenciação online da marca Mafre, como também através de uma operação semelhante à Verti e que poderíamos ter já terminada no primeiro semestre do próximo ano. ME. Na zona euro obteve-se um alto grau de estabilização nos países. Os prémios de risco dos países periféricos continuaram a diminuir e atualmente todos os países, à exceção da Grécia, podem financiar-se nos mercados com taxas de juros reduzidas, ainda que continue havendo importantes diferenças relativas. No entanto, as conquistas alcançadas em termos de variáveis macroeconómicas não são muito brilhantes. No conjunto do exercício de 2014, a atividade económica na zona euro não alcançou 1% de aumento. A inflação fechou o exercício com uma queda de 0,2% e a taxa de desemprego é de 11,4%. A resposta institucional para esta realidade foi uma política monetária de expansão quantitativa, a aplicação de taxas de juros negativas aos excessos de liquidez mantidos pelo sistema bancário e um desenvolvimento de um programa de investimento em infraestruturas, o conhecido como Plano de Juncker. Assim, trata-se de trabalhar pelo crescimento e para a recuperação do emprego. Este conjunto de medidas, juntamente com a desvalorização do euro e a queda do preço do petróleo, está a permitir melhorar as expectativas de crescimento do PIB da zona, mesmo que as previsões ainda estejam à volta de 1%. As linhas principais estratégicas da Mafre na região são integração de Direct Line na Itália e Alemanha, garantindo a continuidade do plano de negócio e uma adaptação progressiva dos nossos padrões à estratégia de distribuição digital. A consolidação destas operações comporta a incorporação no grupo de novas 1.300 pessoas, ou seja, 885 na Itália e 411 na Alemanha. Na Turquia, queremos potencializar a multicanalidade, ampliar a diversificação de produtos, nomeadamente impulsando os negócios de vida a risco. Assim, vamos adaptar os sistemas locais ao ambiente da plataforma digital corporativa. Vamos impulsar o projeto europeu de Global Risk para crescer no âmbito do grupo a nível de todo o continente. E para isso estamos também a nível de unidades de seguros, assistência e Global Risk para compartilhar as suas relações comerciais e desenvolver objetivos de venda cruzada. Na Ásia-Pacífico, os países emergentes situaram as taxas de crescimento por volta de 6,5%. Essa é o que se prevê para este ano. A China vai continuar com uma suave queda no crescimento, mas prevê-se que esteja à volta de 7%. Mesmo assim, é a taxa mais baixa dos últimos 25 anos, nomeadamente pela desaceleração do setor imobiliário chinês e menor expansão do crédito. A Mafre iniciou, como já referimos, o projeto de distribuição digital na China para criar uma empresa especializada na venda online de seguros de automóveis. Em 2013, o seguro de automóveis na China teve um crescimento de 25%, alcançando 6 bilhões de prémios e espera-se um aumento contínuo de 15% para os próximos 10 anos. O nosso método será através de dispositivos móveis que predominam e à procura de colaborações com os principais canais digitais na China. A região de Shandong foi escolhida por reunir condições de volume de mercado, projeções de crescimento demográficas, penetração da internet móvel e por dispor de uma estrutura de estradas. É
se comparada com a Alemanha, é a terceira do país com PIB e com crescimentos superiores à média. Além disso, é a segunda região chinesa com maior número de internautas, com um parque automobilístico superior a 15 milhões de viaturas e a quarta região em prémios no seguro automóvel. Em janeiro de 2015 foi apresentada às autoridades chinesas o pedido de autorização para esta nova empresa e foi recebida de forma positiva, tanto a nível regional como nacional. Segundo os prazos definidos pela regulamentação chinesa, prevemos que o lançamento será no segundo semestre de 2016. A estratégia da MAFRE vai centrar-se em diversificar produtos e tendo em conta as necessidades dos nossos clientes à procura de novos canais de mercado e identificando áreas de redução de custos através de sinergias. Até aqui, referi-me às diversas áreas regionais onde operamos, mas agora gostava de referir-me à unidade de resseguro. A primeira coisa que devemos referir é as novas agências na Malásia e Singapura. E vamos começar ao resseguro de vida nos Estados Unidos, de forma prudente. Além disso, a MAFRE Re está a organizar a sua estrutura e processos para atender os diversos tipos de corretores para prestar melhor serviço. Também com novas ferramentas tecnológicas para automatizar processos. Por outro lado, a MAFRE Re desenvolveu novos programas para compra de reasseguro do grupo e, assim, maior proteção e controle para eventos extremos e assim permite otimizar o consumo de capital dentro do grupo. Permitam-me agora mudar e remeter-me às iniciativas principais e estratégias que vão transformar a empresa para ajudar-nos a cumprir os objetivos e aprovadas pelo Conselho de Administração para os próximos 3 anos. Relativamente ao crescimento e desenvolvimento do negócio, vamos desenvolver produtos e serviços inovadores, continuar a trabalhar na multicanalidade de forma uniforme, desenvolvendo o plano de negócio direto digital para tornar a MAFRE num líder mundial em distribuição através de novas tecnologias. Diversificação do portfólio de cliente com oportunidades de maior crescimento em vida e saúde noutros países. Para melhorar a eficiência e redução de custos, vamos avançar no desenvolvimento da plataforma digital corporativa para homogeneizar as ferramentas tecnológicas. Com o modelo, continuaremos a trabalhar com o modelo global, com serviços compartilhados e automatização para diminuir custos e aumentar a eficiência. E vamos transformar digitalmente a MAFRE para adaptar a empresa à nova realidade social e tecnológica da era da conectividade e antecipar-nos aos modelos de negócio. Assim, a nível de serviço, vamos segmentar os clientes, um projeto iniciado no ano passado para melhorar a aproximação do consumidor, tendo em conta as operações e processos. Vamos trabalhar na gestão da experiência do cliente para medir a qualidade face à que se espera, tendo em conta a sua relação com a companhia, e vamos trabalhar para melhorar a capacidade dos fornecedores para que sejam embaixadores da nossa marca. E, por último, relativamente à equipa humana, queremos melhorar a gestão do talento para desenvolver melhor as capacidades da equipa humana da MAFRE e a sua adequação às necessidades detectadas. E também queremos integrar o conhecimento nas ferramentas, processos e operações que permita compartilhar e melhor aproveitar as melhores práticas. Gostava de concluir a minha intervenção com a atualização dos principais objetivos estratégicos para os próximos 3 anos. Primeiro, criando valor sustentável para o acionista à procura de um crescimento rentável com um maior desenvolvimento de negócios estratégicos, tendo em foco a obtenção de focos de resultados e, sob estas premissas, os nossos objetivos para os próximos 3 anos, agora já 2 anos, serão superar 30 bilhões de euros em receitas ao encerrar 2016, como anunciado no ano passado. Manter o índice combinado do grupo abaixo de 96%, já cumprido, mas devemos continuar a trabalhar para o manter. Manter uma política de dividendos em crescimento nos níveis atuais, com um payout à volta de 50% dos lucros do grupo.
Também, reduzindo custos, devemos aproveitar melhor as sinergias e as vantagens da nova estrutura corporativa. Vamos continuar com a nossa política de contenção de despesas e que nos vai permitir, e para isso nos comprometemos, em manter a despesa no máximo de 28% sobre os prémios, com uma estrutura mais eficiente para otimizar o consumo de capital. Ao longo deste ano, vamos executar as ações mais importantes. Vamos fusionar a Mafre Familiar e Mafre Empresas na Mafre Seguros, na Mafre também Vida. Também vamos fundir as sociedades holding Mafre América e Mafre Internacional. Outro objetivo é aumentar a diversificação de negócio e para avançar até 2020 para que sejamos maiores a nível geográfico e tipo de negócio, para que essas receitas de fora de Espanha vão representar 75% e os prémios de vida e saúde vão contribuir à volta de 35%, tendo em conta os 30% atuais, ou seja, um crescimento de 5% por ano. E, por último, desenvolvimento progressivo em todos os países dessa oferta comercial multicanal, tendo em conta o negócio direto digital. E confiamos que em 2020, pelo menos 7% das nossas vendas mundiais sejam provenientes deste canal face a 1% do presente. Vamos contar também em 2020 com 35 países que estarão a operar a nível digital, com as marcas Mafre, Verti e InsuranGo. E assim não nos cabe dúvida nenhuma que no fim deste período seremos um dos principais líderes globais a nível de distribuição digital. Já para concluir, gostava de mencionar brevemente a nossa fundação. A Fundação Mafre, que é uma instituição comprometida e empenhada para com a sociedade, tem por objetivos principais a ação social, a difusão cultural, a divulgação asseguradora, a promoção da saúde, a prevenção de acidentes e a segurança viária. Assim, a Fundação destaca pelo dinamismo e intensidade à hora de organizar atividades em quase 30 países. O leque de atividades e meios que dia a dia desenvolvem a instituição é admirável. Assim, a Fundação tem como desafio divulgar as suas atividades com uma gestão cada vez mais exigente e rigorosa. Os recursos, sabemos, são limitados, mas queremos alcançar o maior número de pessoas e países. Assim, uniremos o nosso empenho com outros e outras instituições para compartilhar projetos, fins, objetivos. E assim, a Fundação Mafre deve fortalecer ainda mais as suas atividades para que muitos mais sejam as pessoas beneficiadas. E também, tendo em conta os funcionários. Todos os que trabalhamos nesta empresa podemos fazer muito para divulgar, desenvolver e potencializar a presença social que tem a Mafre e a sua fundação, através de programas de voluntariado social, para nos tornarmos exemplo mundial de colaboração solidária. E assim vamos estabelecer bases para estimular o compromisso voluntário de todos os que trabalhamos na Mafre. Minhas senhoras e meus senhores, acionistas, somos um grupo empresarial comprometido, empenhado com os clientes, com toda a nossa organização. E a nossa prioridade é obter a confiança de todos, mantendo-a. Os 37 mil funcionários e acima de 200 mil colaboradores trabalham no dia-a-dia para isso. Como puderam ouvir, as diversas iniciativas estratégicas vão permitir que cumpramos com as nossas metas, tendo em conta os grandes avanços alcançados em 2014. Vamos continuar nesta linha, colocando em andamento todos os planos apresentados no dia de hoje. Estamos convencidos, firmemente, de que esse é o caminho certo para cumprir para com os nossos compromissos e aumentar o valor da Mafre. Muito obrigado pela vossa atenção e a vossa confiança e muito boa tarde desde Espanha.